Estar na presença de Deus é mudar. Fica aqui com a gente que hoje a gente vai falar sobre o passo de número 7, pedindo humildemente a Deus. Nós estamos nesse momento da nossa jornada aqui do Celebrando Restauração, concluindo os passos de número 6 e 7. Hoje a gente vai se concentrar um pouquinho mais no passo de número 7, que diz o seguinte: pedimos humildemente a Deus que remova todas as nossas imperfeições. Eu gosto de pensar nesse passo principalmente associado a algo importante dentro do processo de restauração, que é a oração. Ele começa falando exatamente isso: pedimos humildemente a Deus. E se alguém pede algo a Deus, ele está fazendo isso através da oração. E eu gosto de pensar nesse passo fragmentando ele pelo menos em duas partes. Então, na primeira parte, pedimos humildemente que Deus. Quando a gente ora, quando a gente se coloca na presença de Deus, algo especial acontece. Porque, assim como eu falei no começo, estar na presença de Deus é mudar. Não tem como a gente sair da presença de Deus, não tem como a gente experimentar um momento de comunhão com Deus e continuar da mesma forma. Não. Estar na presença de Deus é mudar. Você já percebeu naqueles pequenos raios de luz que entram pela janela da nossa casa? Principalmente quando eu era criança, eu observava muito isso. Estava lá de manhãzinha, aquele sol que bate assim, meio que na horizontal, assim, aquele raio de luz que entra pela janela, e no restante daquele raio de luz estava tudo escuro, mas só naquele feixe de luz a gente conseguia perceber as impurezas. Isso é muito interessante para a gente pensar. É como se a gente colocasse essa ideia, essa ilustração, essa metáfora também na presença de Deus. Nós estamos trazendo tudo à luz quando nós estamos diante de Deus. E é por isso mesmo que nós acabamos percebendo mais as nossas impurezas, os nossos pecados, as nossas imperfeições, ou como a gente está chamando aqui no passo de número 7, os nossos defeitos de caráter. Eu quero convidar você a experimentar, na conclusão desse passo de número 7, experimentar essa comunhão com Deus, esse raio de luz, expor a luz de Deus e perceber as nossas imperfeições. Eu gosto do Salmo 139, quando ele fala sobre esse sondar de Deus, esse olhar de Deus para o nosso interior. E hoje no passo 7, a gente faz exatamente a mesma coisa. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pedir humildemente que Deus remova é se colocar em oração, tendo a consciência do propósito de Deus na nossa vida e daquilo que Ele quer fazer conosco. Mas é interessante também observar algo nessa frase do passo de número 7. Pedimos a Deus. Então nós oramos, esse é o primeiro passo, orar. Mas nós pedimos humildemente a Deus. O que seria esse pedir humildemente a Deus? Em primeiro lugar, pedir humildemente a Deus é reconhecer diante de Deus a nossa humanidade, reconhecer que nós somos fracos e necessitados. E eu gosto muito de um texto bíblico que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Nós nos colocamos não simplesmente como alguém que quer usar a oração como uma repreensão ao próprio Deus ou pedir a Deus que Ele faça a nossa vontade. Não, ao contrário. Nós pedimos, nós oramos, sempre com o coração humilde, se colocando debaixo do propósito e da vontade de Deus. Quando a gente pensa nessa humildade, a gente pode parar para pensar um pouquinho de como é agir de forma humilde. E é interessante a gente pensar em 3 aspectos, pelo menos. Primeiro, a gente tem paciência
e para de agir em busca de uma gratificação imediata. Primeiro, nós queremos muitas vezes que a transformação aconteça muito rápido, mas eu quero aplicar essa gratificação imediata não só à nossa pressa no sentido de restauração, mas também as gratificações que nós buscamos no nosso dia a dia, tendo como base a impaciência. Eu não tenho paciência de esperar o processo acontecer e eu vou em busca então da minha própria justiça. Isso muitas vezes acontece com as nossas imperfeições e pecados. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aquela pessoa que tem problema com a ira e ela, naquele momento, ela não demonstrou a paciência suficiente para deixar Deus trabalhar na sua vida e na sua alma e mais uma vez ela ofendeu, ela machucou pessoas. Talvez ela tenha expressado a sua ira para aliviar um sentimento que está aqui dentro, uma gratificação que veio de forma imediata, mas ela não teve a paciência para trabalhar o processo diante de Deus. Posso dar um outro exemplo aqui. Pessoa que luta com uma compulsão, por exemplo, na área da sexualidade ou da pornografia, muitas vezes ela não tem a paciência para esperar também, para entender a palavra de Deus, o escape que Deus tem para ela e ela busca aliviar os seus sentimentos através da gratificação imediata pelo prazer de olhar, de ver pornografia e acabar cometendo algo que realmente desagrada o coração de Deus. Eu gosto de pensar na palavra santidade, queridos, de uma forma diferente. Santidade é fazer Deus sorrir. Eu sei o que é santidade. Santidade traz o conceito de separação, mas não só isso. Eu gosto de traduzir de uma forma lúdica. Santidade é fazer Deus sorrir. Muitas vezes a gente não espera esse processo acontecer no nosso coração e a gente vai em busca de uma gratificação imediata e muitas vezes não faz Deus sorrir com a nossa vida. Em segundo lugar, muito interessante a gente pensar também, nós desfrutamos de liberdade para agir de forma construtiva. Nós não precisamos mais agir de acordo com os nossos medos. Lembra daquela palavra que a gente deu lá atrás sobre os vínculos de amor e medo? Eu não preciso mais agir de acordo com o meu medo. Ter humildade é também ter a consciência de que eu desfruto de liberdade para agora agir de forma diferente daquela que eu vinha agindo até aqui. E em terceiro lugar, que eu gosto muito também dessa palavra, demonstrar compaixão para os outros. Como é que a gente age de forma humilde? Tendo paciência, para não ficar buscando a gratificação imediata. Em segundo lugar, desfrutando de liberdade para agir de forma construtiva. Mas em terceiro lugar, demonstrando compaixão para as pessoas. A gente olha para o nosso processo de restauração e entende muitas vezes o quanto a gente precisa trabalhar coisas. Mas quando a gente direciona o nosso olhar para o outro, muitas vezes a gente também não tem essa misericórdia. A gente olha só para as falhas das pessoas. Então não olhe só para as falhas. Olhe para você também. Entenda que aquele ser humano que está ao seu redor e que muitas vezes te fere ou te machuca, ele é feito da mesma substância que você, da mesma natureza que você. E a natureza dele, muitas vezes, é pecaminosa, é propensa ao mal, assim como a sua. Estou aqui com a minha Bíblia aberta aqui em Efésios, capítulo 4, que é um texto que fala da segunda parte desse passo 7. Pedimos humildemente que Deus, primeira parte, orar e agir de forma humilde. Mas a segunda parte vai levar a gente a pensar em quais são as nossas imperfeições. Nos últimos 2 vídeos falando sobre o passo 6 e 7, nós encorajamos você a começar a olhar para o seu interior, a buscar uma nova motivação, um novo comportamento para sair do lugar onde você está. Mas o passo de número 7, ele fala sobre a remoção dos nossos defeitos de caráter. E para isso acontecer, algo muito especial tem que ser ativado no nosso pensamento, que é o nosso autoconhecimento. Conhecer as nossas falhas, conhecermos as nossas fraquezas. E o texto de Efésios, capítulo 4, ele vai falar do propósito de Deus para a nossa transformação. Deus é aquele que ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Mas ao mesmo tempo que ele ama o pecador, ele se recusa a deixar você da maneira como você está. Deus é o maior interessado em trabalhar em você. Deus é o maior interessado em transformar a sua vida. E aqui nesse texto, a gente começa a perceber
aquilo que Ele quer fazer em nós. Olha que interessante. A partir do verso 17, ele diz assim: portanto, em nome do Senhor eu digo, insisto no seguinte, não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. No 22 ele vai dizer, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem de uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Ou seja, se entregue para algo que Deus quer fazer em você, mas Ele continua. A partir do verso 25, por isso, não mintam mais. Ou seja, aquele que mente, não minta mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que faça com que isso seja um pecado, faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem a oportunidade do diabo roubar a oportunidade de vocês. Quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé. E por aí ele fala sobre abandonar a amargura, abandonar a gritaria, abandonar os insultos, a maldade, ou seja, aquilo que Deus quer fazer no nosso coração. Para isso, a gente precisa entender quais são os nossos defeitos de caráter. Eu sempre tenho mostrado aqui este material, 12 Passos para Grupos do Celebrando Restauração. Ele é um material que a gente usa bastante aqui no Celebrando. Na página 148 e na página 149 desse material, nós temos alguns exemplos do que é uma lista de defeitos de caráter. E hoje, na nossa partilha, nós vamos fazer algo muito especial. Nós vamos exercitar o valor do autoconhecimento, olhando para nós mesmos e para os nossos defeitos de caráter, mas também colocar em prática aquilo que nós acabamos de aprender, que é a oração. Então eu quero convidar você a olhar para essas listas aqui de defeitos de caráter, marcar 5 defeitos de caráter que você consegue visualizar aqui nessa lista, e aí no grupo você vai compartilhar esses defeitos de caráter. E logo depois que você compartilhar, você vai fazer uma pequena oração a Deus, dizendo, Senhor, eu te confesso esse defeito de caráter, esse defeito de caráter, esse defeito de caráter, e peço que o Senhor remova ele da minha vida. Você já sabe, não custa avisar mais uma vez, eu falo toda semana aqui. Se você puder, deixa um like aí nesse vídeo e inscreva-se aqui no nosso canal. Deus abençoe você, até a semana que vem, tchau!